Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas sobre parnasianismo? Na aula de ontem, eu apresentei as características gerais do parnasianismo, a tríade parnasiana, né, os três poetas que fazem parte aí dessa tríade, a chamada tríade parnasiana, e basicamente tentei reforçar o tempo todo que o parnasianismo faz parte de um bloco materialista antirromântico do final do século XIX, né? O parnasianismo ele faz parte de uma retomada, de uma corrente, de correntes literárias que retomam o espírito racionalista, materialista, das correntes artísticas ligadas à chamada corrente apolínea, né? Só que diferente, de uma forma diferente do realismo e do naturalismo. Então, a gente tem essas três estéticas, realismo, naturalismo e parnasianismo, como um bloco antirromântico, cada qual com as suas características, mas um bloco antirromântico, tá certo? Que se apresenta para nós no final do século XIX, também como consequência de um contexto histórico bastante relacionado a uma perspectiva racionalista, né, de culto à ciência, é, em que o homem, né, está no centro, né, antropocentrismo, né, todas essas características aí dessas chamadas estéticas da corrente apolínea, todas essas características são retomadas, mas é preciso entender o contexto histórico do final do século XIX. E neste contexto histórico do final do século XIX, realismo e naturalismo vão se apropriar de funções da literatura ligadas à denúncia social, à crítica social, no caso do realismo ao psicologismo, no caso do naturalismo, a perspectiva cientificista, determinista, né, que falam de forma muito intensa nessa escola. E no caso do parnasianismo, há uma perspectiva de alienação em relação a essas questões abordadas pelo realismo e pelo naturalismo. No caso do parnasianismo, há um distanciamento dessas questões, tá certo? Então, é materialista, é mais objetivo, mas essa objetividade, o centro é a própria arte, ou seja, o objeto é a própria arte, e não o ser humano, a psique humana, como no realismo, ou a coletividade, a sociedade, como no naturalismo. No parnasianismo, o objeto é a própria arte, é o objeto de arte. Então, por isso, o parnasianismo tem como lema a arte pela arte, como nós vimos nas aulas teóricas, né? Então, eu estou retomando, obviamente, muito do que eu já disse ontem, mas o que nós vamos fazer agora é analisar poemas, tá certo? Nós vamos fazer análise de alguns poemas, alguns nós já vimos ontem até nos slides, mas vamos retomar agora de uma perspectiva mais sistematizada, mais organizada nos slides, para que vocês percebam essa preocupação formal que tem os poetas parnasianos, tá certo? Vamos lá?
Na verdade, eu começo essa aula, gente, com um quadro, né? Com esse quadro chamado Espelho de Vênus, que é um quadro de um pintor inglês chamado Edward Burne-Jones, tá? Que vocês estão vendo aí, é um quadro bastante famoso, tá? O que é importante para nós observar nesse quadro? Aliás, ele é o quadro, se eu não me engano, que inicia... É isso mesmo. Ele é o quadro que inicia o capítulo 20, que é o capítulo do livro referente ao parnasianismo no Brasil, tá? Então, por que iniciar aí com esse quadro, né? Ele é um pintor, esse quadro é de 1877, ou seja, final do século XIX, né? Ou seja, é desse contexto que nós estamos falando, tá? E o que é interessante aí perceber? É interessante que ele vai trazer para a pintura novamente temas de influência clássica. Isso é bastante visível nesse quadro, né? Bom, se eu não estou enxergando isso no quadro, enxergo no próprio título do quadro, no próprio nome, é o espelho de Vênus, né? Então, essa alusão aos mitos, aos deuses, né? A essa perspectiva, a esse paradigma clássico, né? Ele já demonstra uma influência clássica, tá? Já demonstra. Mas no quadro em si, a gente tem até porque ele dialoga, de certa forma, com um quadro que vocês já conhecem, com o qual nós trabalhamos no ano passado, quando conversamos sobre o classicismo, quando conversamos sobre o classicismo, quando conversamos sobre o Renascimento, né? Nós vimos este quadro aqui, né, gente? Nós vimos o nascimento de Vênus. E é interessante porque nós temos aí, tanto no Nascimento de Vênus, de Botticelli, que é considerado um quadro icônico, né? Olha aí, 1485, né? É um quadro icônico para o Renascimento, para... Alguns vão dizer que é o nascimento do classicismo, né? Que faz referência a essa retomada da antiguidade greco-romana com o classicismo, né? O renascer, o renascimento. O nascimento de Vênus seria o renascimento dessa cultura greco-romana, mas a gente vê pontos de semelhança entre este quadro do século XV e este quadro do final do século XIX, né? Em ambos a gente tem a figura de Vênus, né? Em ambos a gente tem sobretudo neste aqui, né? A gente tem a exaltação à beleza, né? Elas estão se olhando, né? Elas estão se admirando, né? E nós temos essa postura de alinhamento, né? Digamos assim, né? Com essa personagem que está de azul, esguia, levantada, né? De certa forma, o quadro chama para ela, né? Até pela luz do quadro, se não dá para ver direito aqui na imagem no PowerPoint, abra seu livro na página 317 e acompanhe, tá? Olhe a imagem aí pela página 317, dê uma olhadinha, veja como o quadro chama
para essa personagem, assim como aqui, né, também chama para Vênus, que está no centro, né? Uma outra questão que a gente pode perceber nos dois, né, além desse foco na Vênus, né, essa luz, é bastante interessante também perceber esse ambiente renascentista, né, também neste quadro, tá? Então, é o que a gente pode chamar aí de retomada dessa perspectiva apolínea, dessa perspectiva clássica, né? Esse é o quadro que inicia aí o capítulo. Bom, nós vamos hoje conversar sobre alguns poemas. Esse poema aqui nós já vimos ontem, né? Nós trabalhamos com ele ontem, em Profissão de Fé, só que ele não estava muito bem apresentado nos slides de ontem, né? Não consegui apresentá-los de uma forma muito sistemática nem organizada. Aqui agora eu consegui, aliás, nem tanto, né? Esse verso primeiro não está sozinho, são quadras, são estrofes de 4 versos, tá? E é muito importante perceber que são estrofes de 4 versos, porque é importante perceber neste poema a regularidade, a estabilidade. Por que que é importante, gente? Porque estabilidade, disciplina, mímese, né? Ou seja, a imitação dos modelos clássicos, são características aqui muito importantes, porque se estamos, ou se eles estão retomando modelos clássicos, né, vão retomar conceitos que são importantes para o mundo clássico, tá certo? Então, nesse poema Profissão de Fé, nós não temos aí um verso separado dos demais de jeito nenhum, isso está incorreto, né? Na verdade, o que aparece, o que era para aparecer aqui, eram 3 quadras, tá? Ou seja, 3 estrofes de 4 versos, tá certo? E aí eu fiz questão de destacar alguns pontos do poema para que vocês... Eu vou ler o poema com vocês também, tá? Mas como o parnasianismo trabalha com essa perspectiva da arte pela arte, dessa concretude do poema, né, dessa materialidade. Ontem eu disse para vocês que a poesia parnasiana ela é uma poesia plástica, né? Eu posso comparar uma poesia parnasiana a uma pintura, a uma escultura, né? A uma arte ou as artes plásticas, tá certo? Então ela tem plasticidade, concretude, materialidade, tá certo? Essas são palavras importantes aqui, por isso eu estou repetindo e reforçando. Bom, se esse poema tem tudo isso, de que forma eu percebo isso? Percebo por meio da forma. Percebo por meio da forma. Então, a preocupação formal nesses poemas parnasianos é muito importante, tá? Talvez mais importante do que a preocupação com o tema. Aliás, o tema é a própria forma, por isso que a gente fala em arte pela arte, porque é um poema, né, de uma forma geral, são poemas metalinguísticos, em que a temática é o próprio fazer poético. Então, a própria forma, o poema valoriza a forma, e valoriza tanto que vai, inclusive, falar da forma no poema. Tá? Então, eu destaquei no poema
algumas perspectivas aí formais que vocês podem ficar de olho na hora de analisar um poema parnasiano. E como eu disse ontem, analisar um poema parnasiano e entender a sua concretude, entender a sua elaboração formal, é muito importante para compreender todo o século XX e o século XXI também. É importante para entender o que depois vai surgir na arte e, já que estamos aqui numa aula de literatura, sobretudo na literatura, tá? Então, entender o modernismo, o pós-modernismo, desculpem, e entender a poesia contemporânea, tá? Para compreender o efeito estético de uma poesia contemporânea, como se busca a beleza, né? E a forma, qual é a forma de um poema contemporâneo, é interessante entender isso aqui, tá? Para sabermos de onde, com o que se está rompendo, né? Quando se propõe, eu estou aqui falando com vocês e olhando para um livro meu, eu vou pegar o livro para mostrar para vocês. Isso não estava previsto, tá, gente? Só um minutinho. Peguei com uma cachorrinha no colo para ela não latir aqui, não atrapalhar a aula. Vocês conhecem esse livro? Eu me chamo Antônio. De que forma essa poesia é construída hoje? Tá? Vocês conhecem os poemas? Ela é barulho, eu sou silêncio, mas a gente se ama mesmo na mesma frequência. Vocês conhecem esses poemas? Escritos em guardanapos, num bar? Conhecem? Depois publicados, impressos aqui? Pois é, para se chegar a essa forma, que é uma forma contemporânea, uma expressão contemporânea, há muitas rupturas que acontecem, e a primeira grande ruptura é a do século XX, né, do século XIX para o século XX. É a ruptura do século XX com toda essa perspectiva parnasiana, de versos regulares, rimas rimas ricas, vocabulário erudito, de preocupação extrema com aspectos formais, né? Com uma retomada de uma perspectiva formal clássica. Aqui não há nada de clássico, tá? Certo? Vocês conhecem? O Antônio é personagem de um romance que ainda vai ser escrito. Ele é um frequentador assíduo dos bares, né? Ele despeja seus comentários sobre a vida, suas alegrias, suas tristezas, em frases e desenhos rabiscados em guardanapos, com doses de irreverência e pitadas de poesia, né? Isso que ele faz aqui. Mas é uma forma que rompe bastante com essa perspectiva aqui. Então, observem. Depois a gente volta ao tema, tá? E a gente conversa sobre o que ele está falando no poema. Mas prestem atenção na estrutura, tá? Olha lá. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Então, a gente já tem uma regularidade aí. Primeiro, que todas as estrofes têm 4 versos. Olhem aqui. Todas as estrofes do poema têm 4 versos. Estão prestando atenção aí? Ó, todas as estrofes têm 4 versos. Tá? Vamos voltar lá. Além disso, olha o esquema rímico. Olha como o esquema rímico é regular.
Escrevo rima com alto relevo, amor rima com flor, carrara, rara, firo, prefiro, servir-me, firme, papel, cinzel, inclusive servir-me e firme, né? É um tipo de rima mais elaborada, né? Não é uma rima pobre, certo? Em que eu rimo simplesmente, por exemplo, amor e flor, que são palavras que pertencem à mesma classe gramatical. Aí a gente chama de rima pobre, né? Rima rica, palavras que pertencem a classes gramaticais diferentes, né? Bom, observem, imagem, roupagem, veste azul celeste, lima, rima, enfim, rubim, cristalina, oficina, jeito, desfeito. O tempo todo, né, gente? Acaso, vaso, sutil, becerril, mudo tudo, atento pensamento, perícia, notícia, requer qualquer, pena, serena, norma, forma. Então, a gente já percebe aí um cuidado, né? E por isso nós falamos que o poeta é um escultor, né? O poeta é um ourives, né? Por que ele é um ourives? Porque ele está trabalhando a palavra, tá? Limando a palavra, tanto quanto como quando se faz uma joia, tá certo? Como é que a gente percebe isso? Pelo cuidado com o vocabulário, pelo cuidado com estruturas regulares, né? Ou seja, se são regulares, são harmônicas, né? São simétricas, o tempo todo a gente tem. O que nós temos o tempo todo? Nós temos quadras, né? Quartetos, não é isso? Observe também que o número de versos, de sílabas poéticas também, tá? Também se estrutura de uma forma regular a métrica no poema, tá? Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima. A frase, enfim, no verso de ouro engasta rima, encaixa, né? Essa palavra engasta é uma palavra extremamente rara, é tão rara quanto o mármore de Carrara, compreendem, tá? Então ele está lidando aí com um vocábulo, tem uma seleção vocabular também rara. Então, não só na forma, como no conteúdo que é expresso, né, vai se falar sobre essa beleza pura e rara, né? Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. É a ideia de perfeição, né, gente? E o que é perfeição para o mundo clássico? Esse conceito de perfeição retoma que conceitos, né? Conceito de simetria, de equilíbrio, de estabilidade, de disciplina, né? De mímese, de certa forma, porque está copiando um modelo, um padrão. E que o lavor do verso, acaso, por tão sutil, possa o lavor lembrar de um vaso de becerril. E horas sem conto passo, mudo, o olhar atento, a trabalhar longe de tudo, o pensamento. Então, essa estrofe mostra aquilo que eu falava no início do poema, da aula, né? Essa ideia de que o poeta dessa estética, ele se distancia de questões sociais, de questões de denúncia, de psicologismos machadianos, ele está se distanciando da realidade, tá? Certo? Ele está longe de tudo o pensamento, porque o que importa para este poeta? A beleza, a arte.
certo? E nessa perspectiva clássica, né? É a verdade. E aí, verdade com letra maiúscula, beleza com letra maiúscula, né? O bem, se ele trouxer isso, esse outro conceito, letra maiúscula. Por quê? Porque são conceitos, a gente conversou sobre isso lá ano passado, são conceitos universais. Na poesia a gente chama essas alegorias, né? Ou seja, essas palavras que são usadas que são substantivos comuns e são usados com letra maiúscula, nós chamamos de maiúsculas alegorizantes, né? Maiúsculas alegorizantes. Por que maiúsculas alegorizantes? Né? Porque elas estão ali exatamente para indicar que aquele conceito, naquele contexto, é universal, é uma alegoria, tá? Bom, por que o escrever tanta perícia, tanta requer? Que ofício tal nem a notícia de outro qualquer. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, ó, deusa com letra maiúscula, serena forma. Observe que a palavra forma está com letra maiúscula, né? Por que forma está com letra maiúscula, né? Porque há aqui, nessa perspectiva parnasiana, nos poemas parnasianos, uma exaltação da forma, tá? Então, na verdade, este é o fundamento, olha aí a observação que a gente colocou, este é o fundamento da poesia parnasiana, a perfeição formal, né? O apego à forma. Então, aí, para a gente sintetizar esse poema, e aí daqui a pouco a gente lê ele de novo, porque realmente ele é um poema muito importante e vários poetas vão fazer alusão a ele, como eu disse a vocês, no modernismo, no pós-modernismo, na literatura contemporânea. É importante entender o que é essa profissão chamada de fé, né, do fazer poético. Manuel Bandeira também vai falar do fazer poético, Drummond também vai falar do fazer poético. Seria até interessante fazer essa comparação, né? Pegar esses poemas metalinguísticos do modernismo, né? E que retratam o fazer poético e comparar com esses aqui. Seria interessante essa pesquisa. Bom, o que o eu lírico faz aqui? O eu lírico compara o poeta com o ourives. Olha lá. Invejo o ourives quando escrevo. Imito o amor com que o ourives, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Tá? Que é o artífice que trabalha com metais preciosos, como o ouro, como a prata. O ourives trabalha com ouro, trabalha com a prata, trabalha com metais preciosos. E o poeta? O poeta trabalha com a língua, que simbolicamente aqui também é um metal precioso, né? A língua é um metal precioso, certo? Nessa compreensão, né? Para ele, ambas as profissões, tanto a ourivesaria quanto a poesia, buscam a perfeição. E como sabemos que a poesia busca a perfeição? Por conta dos conceitos de equilíbrio, de simetria, de estabilidade que estão presentes aqui quando a gente percebe a regularidade rítmica, das estrofes, certo? Tá. Bilac acentua a importância das palavras precisas, do cuidado com verso e rimas, né? Ele fala isso, né? Do cuidado para que o poema se torne uma espécie de objeto precioso,
semelhante a uma joia rara. Então, por isso, invejo ourives quando escrevo, tá? Imito, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Né? Então, o tempo todo, inclusive nesse poema, as imagens que aparecem são todas imagens plásticas, observe isso. Ônix, Carrara, alto relevo, flor, papel, cinzel, tá? São todas imagens plásticas, tá? É quase que como eu consigo apreender esse poema, porque consigo apreender a concretude dele, né? O Rubim, ou seja, o vaso, ou seja, essa serena forma, essa deusa serena forma, né? Ela é concreta, certo? É um objeto, é matéria. Bom, gente? Bom, aí eu também comentei com vocês, nas duas últimas aulas, eu comentei sobre o Alberto de Oliveira, que de todos os parnasianos é o mais parnasiano, né? Falei isso para vocês. E a gente tem aqui um poema dele, que é o Vaso Chinês. Observe também aqui a presença de rimas alternadas, olha o cuidado. Vio, luzidio, rimas, né? São pobres? Não, porque rimas pobres é quando eu tenho palavras da mesma classe gramatical, não são pobres. Vio rima com luzidio, tá? Então, tem muitas rimas raras, ricas, tá? Então, observe aí as rimas AB, alternada. Esse a gente dividiu aí em sílabas poéticas para vocês perceberem, né, os versos decassílabos, que são chamados lá no classicismo de medida nova, lembram-se disso? Olha aí, ó. Estranho, moi, que aquele vaso viu. 1, 2, 3, 4, 5, porque as vogais se juntam. 6, 7, 8, 9, 10. Por que eu conto até a última? Porque eu conto até a última sílaba tônica. Casualmente, uma vez de um perfumado, como perfumado é uma palavra paroxítona, eu conto até a última sílaba tônica, certo? Então, vocês observem que eu estou me preocupando mais com o aspecto formal do que temático. Observem isso, tá? Por que eu estou mais preocupada com o aspecto formal? Porque o parnasianismo é uma estética da forma, tá? Então, por isso eu marquei aí o poema, para mostrar isso para você. Aqui, neste caso, nós temos um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. Vamos ler aqui? Aqui eu fiz o seguinte, gente, é uma análise, né, do poema Vaso Chinês, e eu negritei as características do parnasianismo, tá bom? Para reforçar aí o que caracteriza a estética parnasiana. Então, nesse poema, Alberto de Oliveira opta pela forma fixa soneto. O soneto, como é uma forma clássica, ele vai ser muito utilizado no parnasianismo. Bem, 2 quartetos e 2 tercetos. Bem como os outros 2 poetas da tríade parnasiana, na maioria das obras, 2 quadras e 2 tercetos, né? 2 quartetos e 2 tercetos. O uso do decassílabo, né? Bom, Alberto de Oliveira, chamado mestre do parnasianismo, demonstra uma de suas maiores preocupações enquanto parnasiano. Qual é a preocupação? A precisão das palavras.
resultado de um intenso trabalho de adequação à forma e ao conteúdo de estruturas como o soneto. O que a gente observa também? A objetividade, ao objeto, não é ligada à emoção e aos sentimentos, como no romantismo, é antirromântico. O exotismo, né? Também como característica, né? É o exótico, é o raro, né? Observem aí no primeiro verso, estranho mimo. A plasticidade que eu venho o tempo todo, né? Essa poesia, pintura presente em todo o poema, né? É plástico o poema, certo? A precisão vocabular, né? A precisão vocabular, o poema é objetivo, não há sentimentalismo, né? E a correção, né? A correção gramatical, né? Aqui é muito comum também nós encontrarmos inversões sintáticas, os chamados hipérbatos, muito comum no parnasianismo, né? E como ele é um poema plástico, o apelo sensorial, o apelo para imagens cromáticas, para imagens visuais, como eu li ainda há pouco para vocês, é enorme. Então, para sintetizar, aí, Alberto de Oliveira, bem como os demais parnasianos da tríade, né, aliena-se propositadamente para fazer a poesia da arte pela arte, ou seja, o primor da forma. Então, não tem aqui preocupação com questões sociais. Tá? Esse é um outro poema também metalinguístico do Olavo Bilac, em que ele vai ressaltar essa perspectiva também do trabalho do poeta, né? Qual é o ofício do poeta, qual é o ofício do poeta, né? Qual é a profissão de fé, qual é a profissão de fé. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, ó, longe, alienado, distante do turbilhão da rua, no aconchego do claustro, no silêncio e no sossego. Trabalha e teima e lima e sofre e sua. Qual a ideia desse polissíndeto, gente? Polissíndeto é a repetição do síndeto, né? Da conjunção, né? Aqui no caso, uma conjunção aditiva, né? Esse e. Por que essa repetição? Por que tantas vezes o e? Por que esse polissíndeto? É essa ideia do esforço, né? Do trabalho. Por quê? Porque porque é plástico, né? É concreto. Então, o que o poeta faz? Trabalha, ele teima, ele lima, ele sofre, ele sua para fazer o poema, tá? Porque o poema é como uma joia, certo? É plástico, tá bom? Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria como um templo grego. Ou seja, gente, alguém vai perceber que houve tanto trabalho ali naquela joia, que é o poema? Não, por quê? Porque é simples. Simples como um templo grego, né? E aí a gente podia até, gente, fazer aí uma diferenciação, né? Lembra, procura pensar aí tudo que a gente vem falando para vocês, ó, para diferenciar, pense no barroco. O tanto que o barroco é complexo e plástico também, mas o plástico assim distorcido, rococó, confuso. Aqui não, aqui é simples. É belo, é simétrico, é equilíbrio, tá? É diferente da perspectiva desordenada barroca, né? Sentimental, de expressão, de sentimento. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre. Observem que vários versos começam numa estrofe, num verso,
a frase, desculpem, a frase começa num verso e termina em outra, isso se chama cavalgamento. Isso é bem erudito, tá? Olha lá, suplício do mestre. Então, a frase termina só no outro verso. Isso é bem erudito, isso é bem para fazer com que o verso tenha aquele número. São 10 sílabas, então todos os versos vão ter 10 sílabas poéticas. E para todos os versos terem 10 sílabas poéticas, é preciso o enjambment, que é o cavalgamento. Isso é erudito, isso é uma demonstração de trabalho também. O poeta está lá trabalhando para que todos os versos tenham 10 sílabas. Isso não é intuitivo, isso não sai assim de forma espontânea, digamos assim, né? Não sai de forma espontânea, tá? Bom, então aqui eu coloquei algumas características desse poema, né? Como fiz da outra vez, é muito legal, olha lá, verdade com letra maiúscula, o belo, o simples, o natural, o culto à forma, né? A metalinguagem, porque está falando sobre, né? Vila Rica, que é um poema do Olavo Bilac, que retoma, né, também, lembram-se do arcadismo, do neoclassicismo, tá? O ouro, a ideia do ouro, das minas, né? Nesse poema tem uma questão interessante, porque ele vai fazer uma alusão ao ouro e ao negro, né? O vaso grego, outro poema, outro vaso sendo descrito, outra obra de arte sendo descrita, o vaso grego, tá? Áureos relevos, né? Ou seja, relevos em ouro, trabalhada, de divas mãos, brilhante copa, é a descrição do vaso. 2 quartetos, 2 tercetos, né? Então, a voz de Anacreonte, né? Então, essa alusão aí aos deuses, tá? Então, sempre essa perspectiva clássica presente nos poemas, tá? Bom, eu coloquei esses poemas aí e essas questões só para a gente fechar o capítulo, estão na página 223, segundo eu lírico de um poeta, em que consiste a arte a arte de fazer a arte de fazer poesia. Eu errei a página, é 323, tá, gente? Não é 223. Em que consiste a arte de fazer a boa poesia? O que é? Né? Segundo o poeta, né, Olavo Bilac, é a perfeição formal. Tá? É a perfeição formal. É a isso que consiste, tá? Porque a beleza gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade, tá? É o trabalho, né, plástico, né? É isso. Qual o efeito qual o efeito semântico do emprego do polissíndeto? Já respondemos, né, gente? Essa coisa de exaltar o trabalho plástico. Em Vila Rica, qual a relação entre as aliterações e as sugestões cromáticas, especialmente o negro e o ouro, né? O que acontece aí, gente? Sabe o que são as aliterações, né? Lembram-se? Repetição de fonemas consonantais, né? Então, ele repete aí os fonemas, né? E o que ele está trabalhando aí nessa repetição, né?
ele vai dizer assim, ó, no primeiro verso da segunda estrofe, ele sugere o badalado sino, né, que vibra como homenagem aos mortos do ouro, né, os mortos de ouro preto. O fonema S sugere soluços por causa dos sofrimentos vividos por Marília e Dirceu, né? Por isso eu até falei aí do neoclassicismo. A cor ouro sugere a luz, o ouro das minas, ao passo que o negro sugere a noite, o passado e o próprio nome da cidade, Ouro Preto, né? Porque o poema Vaso Grego é um exemplo da concepção de arte pela arte. Por quê? Porque o poema ilustra o princípio parnasiano de extrair a arte da própria arte, né? Ele fala, esta de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo a um novo Deus servia, né? É a descrição de um vaso, né? Era o poeta de Teos, olha tanta alusão aí ao mundo clássico, que o suspendia então, poeta Teos, que o suspendia então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas, colmada. Ou seja, é só uma descrição de uma obra, né, plástica, que é um vaso grego, né? Mas o lavor da taça admira, toca, e do ouvido aproximando as bordas finas hás de lhe ouvir câmara e doce. Ignota voz, qual se da antiga lira, fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Né? Ou seja, é bem essa perspectiva aí de exaltação da forma, por isso, arte pela arte. Pessoal, um beijo grande, semana que vem nós vamos revisar o realismo, o naturalismo, para vocês se lembrarem aí e fazerem uma boa prova, tá? Os romances estão no AVA, vocês podem ler, podem folhear, podem admirá-los, são muito bons, tá? E semana que vem a gente conversa mais. Beijo para vocês.